Maringá não é brincadeira quando começa a chover no fim da tarde. E naquele dia, o meu carro simplesmente resolveu não pegar no estacionamento da firma. Eu estava ali, meio desanimado, olhando para aquele céu cinza que desabava sobre a cidade, esperando o aplicativo de transporte aceitar a corrida, quando o Dr. Henrique passou com o carro dele e buzinou. Ele é o dono da agência onde a Letícia, minha esposa, trabalha há mais de 10 anos. Um cara sempre muito educado com a nossa família, do tipo que até em churrasco lá em casa já tinha ido. Ele baixou o vidro com aquele sorriso de quem não tem uma preocupação no mundo e me ofereceu uma carona. Como a gente já tinha jantado juntos várias vezes e eu o considerava um cara gente boa, não vi problema nenhum. Agradeci e entrei. Só que, assim que eu bati a porta e me ajustei no banco de couro daquele carro importado, um perfume tomou conta do meu nariz. Não era um cheiro de carro novo, nem perfume de homem rico. Era o cheiro exato da Letícia quando ela se arruma para sair comigo. Um rastro de baunilha doce, inconfundível, que me deu um nó no estômago na mesma hora. Enquanto eu dirijo agora, cortando as ruas mais calmas da cidade, essa lembrança voltou com força. Parece que o barulho do pneu no asfalto sempre me faz pensar nesse dia. Eu me chamo Ricardo, tenho 50 anos e sou um cara de hábitos simples. Trabalho na área de logística, acordo cedo, gosto de tomar meu café preto na varanda e sempre achei que a minha maior riqueza era a minha família. Mas às vezes a gente entra no carro só para pensar, e essa história sempre volta para me lembrar que a gente nunca conhece ninguém de verdade. Sabe, eu gosto muito de ligar a câmera e conversar com vocês enquanto eu dirijo, porque sinto que não estou sozinho nessa estrada. Tem gente de tantos lugares que me faz companhia aqui. Então, se você puder, comenta aqui embaixo de qual cidade você está me assistindo hoje. E se você gosta desse tipo de conversa franca, de desabafo de quem já viveu um bocado, deixa o seu like e se inscreve no canal. É uma atitude simples, mas que me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias reais para vocês. Voltando para aquele fim de tarde chuvoso, o Dr. Henrique acelerou o carro e começou a conversar sobre amenidades. Falou sobre a economia, sobre os problemas de logística da empresa dele, mas eu quase não conseguia ouvir. O meu cérebro estava travado naquele cheiro. A baunilha era a marca registrada da Letícia. Eu mesmo tinha comprado aquele frasco no nosso aniversário de 25 anos de casamento. Tentei me acalmar. Pensei comigo mesmo que eles poderiam ter ido a alguma reunião externa com clientes, que ela poderia ter andado naquele carro mais cedo. Mas a intuição de um homem, quando grita, raramente erra. Eu olhei para o console central do carro, bem ali perto do câmbio automático, e vi um objeto pequeno. Era um elástico de cabelo. Não um elástico qualquer, mas um de veludo preto com uma pérolazinha falsa na ponta. Eu conhecia aquele elástico porque eu mesmo tinha comprado um pacote inteiro para minha filha, a Bia, que está com 14 anos. A Letícia vivia pegando os elásticos da menina emprestados para prender o cabelo no calor. O que o elástico de cabelo da minha esposa estava fazendo largado no console do carro do chefe dela? O Dr. Henrique continuou falando e então soltou uma frase que foi como um soco na minha boca do estômago. Ele estava contando sobre um projeto que a agência tinha acabado de fechar e disse rindo: "Pois é, Ricardo, a nossa Lelê salvou a pátria dessa vez. A mulher tem um talento absurdo." A nossa Lelê. Ninguém chamava a Letícia de Lelê. Era um apelido íntimo, de casa, um apelido que eu usava quando a gente estava sozinho. O jeito como a palavra saiu da boca dele, com tanta naturalidade, com tanta posse, fez o meu sangue gelar. Eu olhei para as mãos dele no volante, mãos limpas, sem calos, e imaginei aquelas mãos tocando a mulher que dormia do meu lado todas as noites. O resto do caminho foi um tormento. Eu só respondia com a cabeça, torcendo para chegar em casa logo. Quando ele me deixou no portão, eu agradeci com a voz mais firme que consegui encontrar. Vi as luzes vermelhas do carro dele sumirem na neblina da chuva e entrei em casa. Estava tudo escuro. A Bia estava no quarto, com a porta encostada, ouvindo música e estudando. A Letícia tinha me mandado uma mensagem mais cedo dizendo que o fechamento do mês estava caótico
e que ela só chegaria depois das 20 horas. Eu sentei no sofá da sala sem acender a luz e fiquei encarando a parede. O silêncio da minha casa, que antes era o meu refúgio, agora parecia um monstro, pronto para me engolir. Por volta das 21 horas, a porta da frente abriu. A Letícia entrou apressada, fechando o guarda-chuva, reclamando do trânsito na Avenida Colombo. Ela veio na minha direção, sorrindo, e me deu um beijo no rosto. Eu fechei os olhos. O cheiro estava lá, misturado com o cheiro da chuva, mas a baunilha estava lá, forte, recente. Eu perguntei, tentando parecer casual, como tinha sido o dia. Ela suspirou, tirou os sapatos e disse que não tinha saído do escritório 1 minuto sequer, que ficou trancada na sala dela resolvendo planilhas. Era mentira. O perfume no carro do Dr. Henrique contava outra história. Naquela noite, eu deitei na cama e não consegui pregar o olho. A Letícia dormiu rápido, virada para o outro lado, e eu fiquei observando a respiração dela. Como é que uma pessoa consegue deitar a cabeça no travesseiro e apagar desse jeito, sabendo o que está fazendo pelas costas da família? Nos dias que se seguiram, eu me tornei um fantasma dentro da minha própria rotina. Eu ia para a transportadora, fazia o meu serviço, mas a minha cabeça estava o tempo todo em casa. Ou melhor, estava na agência dela. Eu comecei a observar coisas que, em 25 anos de casamento, eu nunca tinha tido motivo para reparar. A Letícia estava diferente. O celular, que antes ficava jogado no balcão da cozinha enquanto ela fazia o jantar, agora não saía da mão dela. Ela levava o aparelho para o banheiro na hora do banho. A tela vivia virada para baixo. Quando eu me aproximava, ela rapidamente bloqueava a tela ou mudava de aplicativo. Além disso, as horas extras começaram a ficar muito frequentes. Quase toda terça e quinta-feira, ela chegava perto das 22 horas. A desculpa era sempre a mesma: clientes difíceis, reuniões que se estendiam. Eu precisava de respostas. A dúvida é um veneno que corrói o homem de dentro para fora. Eu não conseguia comer, emagreci uns 4 quilos em poucas semanas. O pessoal do trabalho perguntava se eu estava doente e eu dizia que era só uma gastrite atacada. A verdade é que a minha alma estava doente. Um dia, eu decidi que não dava mais para viver daquele jeito. Eu precisava investigar. Fui até o computador de casa e entrei na nossa conta conjunta do banco. A Letícia tinha um cartão de crédito adicional que a gente usava para as despesas da casa, mercado, farmácia. Eu nunca fui de conferir os gastos dela, porque a gente sempre teve confiança cega um no outro. Comecei a puxar os extratos dos últimos 6 meses. No meio das compras normais, comecei a notar um padrão estranho. Havia cobranças recorrentes em um restaurante muito caro em uma cidade vizinha, sempre nos dias em que ela dizia estar sobrecarregada na agência. E pior, havia cobranças de uma loja de conveniência que ficava na beira da rodovia, no caminho para um dos motéis mais conhecidos da região. As datas e os horários batiam perfeitamente com os dias em que ela chegava mais tarde em casa. O chão se abriu debaixo dos meus pés. Eu imprimi aqueles extratos com as mãos tremendo tanto que o papel quase rasgou. Minha esposa, a mulher com quem eu construí uma vida, estava tendo um caso, e pelo visto, não era de hoje. Mas o que já era um pesadelo se transformou em um inferno completo quando a minha mente começou a ligar outros pontos. Um domingo à tarde, a gente estava na sala. A Letícia estava lendo um livro e a Bia estava sentada no tapete, rindo de um vídeo no celular. Eu fiquei olhando para minha filha. A Bia é a luz da minha vida. Eu lembro de quando ensinei ela a andar de bicicleta, de quando passei noites em claro porque ela estava com febre. Eu sempre fui um pai presente. Fiquei ali, admirando o rosto da minha menina de 14 anos, quando uma memória antiga invadiu a minha cabeça como um relâmpago. A Bia nasceu exatos 10 meses depois que a Letícia começou a trabalhar na agência do Dr. Henrique. Antes disso, nós passamos 5 longos anos tentando ter um filho. Nós fomos a médicos, fizemos exames. Eu me lembro perfeitamente do dia em que o urologista sentou na minha frente e disse que a minha contagem de espermatozoides era baixíssima. Ele falou que as chances de eu ser pai de forma natural eram muito pequenas.
A gente chorou muito naquela época. Chegamos a pensar em entrar na fila de adoção. Mas aí, a Letícia arrumou esse emprego novo. Ela estava radiante, cheia de energia, trabalhando até tarde desde o primeiro mês. E pouco tempo depois, veio a notícia da gravidez. A gente tratou como um milagre. Eu chorei no banheiro do hospital quando a Bia nasceu. Agora, olhando para a Bia sentada no tapete da sala, a matemática terrível tomou conta da minha cabeça. O emprego novo, as reuniões até tarde desde o começo, o charme do Dr. Henrique, que sempre foi tão próximo da nossa família, o elástico de cabelo no carro, o apelido carinhoso, as faturas do cartão, o meu exame de fertilidade. Uma onda de frio varreu o meu corpo inteiro. Eu senti falta de ar. Tive que levantar e ir para o quintal para não desmaiar ali mesmo na sala. A minha mente gritava uma pergunta que nenhum homem está preparado para fazer. Será que a minha filha, a menina que eu amo mais do que a minha própria vida, tem o meu sangue? Aquela dúvida me consumiu de uma forma que eu não consigo descrever. Eu não conseguia mais olhar para a Bia sem procurar os meus traços no rosto dela. Ela tem os olhos da mãe, o formato do rosto da mãe. Eu sempre brinquei que ela era a cópia da Letícia e que de mim ela só tinha puxado a teimosia. Mas agora, aquilo não era mais uma brincadeira, era uma tortura. Eu passava as noites em claro, chorando em silêncio no banheiro para não acordar ninguém. A dor da traição da Letícia ficou em segundo plano. O que estava me matando, me destruindo célula por célula, era a possibilidade de ter vivido uma farsa durante 14 anos como pai. Eu não podia confrontar a Letícia sem ter a verdade absoluta nas mãos. Se eu perguntasse e ela negasse, ela faria de tudo para esconder os rastros, e eu passaria o resto da vida sendo o marido ciumento e paranoico. Eu precisava saber. Fui até o meu computador no meio da madrugada e pesquisei sobre testes de paternidade. Descobri que existem laboratórios que enviam kits de coleta para você fazer em casa, no mais absoluto sigilo. Você coleta a saliva com um cotonete e manda de volta pelo correio. Não pensei duas vezes. Fiz o pedido, paguei com o meu cartão pessoal e mandei entregar na casa de um amigo de extrema confiança que trabalha comigo na logística, dizendo que era uma peça de carro que eu não queria que chegasse em casa. Quando o kit chegou, eu me senti como um criminoso prestes a cometer um roubo. Era uma manhã de sábado. A Letícia tinha ido ao supermercado e a Bia estava dormindo até tarde. Eu entrei no quarto da minha filha pisando em ovos. Olhei para ela dormindo, com o rosto amassado no travesseiro, tão inocente, tão alheia à tempestade que estava se formando sobre a nossa casa. Peguei um dos cotonetes do kit e passei na parte de dentro da bochecha dela, com todo o cuidado do mundo para ela não acordar. Meu coração batia tão forte que eu achei que ela ia acordar só com o barulho do meu peito. Depois, fui para o banheiro e fiz a minha coleta. Guardei tudo nos envelopes, fechei, coloquei na minha mochila e saí de casa. Fui direto para a agência dos Correios, no centro de Maringá, e despachei o pacote. Quando o atendente pegou o envelope e jogou na caixa de envios, eu senti que a minha vida tinha acabado de ser jogada ali dentro também. O laboratório pedia um prazo de 15 dias úteis para enviar o resultado por e-mail. E assim começou a pior fase da minha vida, a espera. 15 dias fingindo que tudo estava normal. 15 dias sentando na mesma mesa para jantar com a mulher que poderia ter destruído o meu passado, o meu presente e o meu futuro. 15 dias respondendo boa noite, filha, para a menina que poderia não ser minha filha. Eu me sentia andando na beira de um abismo, com os olhos vendados, só esperando o momento de dar o passo em falso. Eu dirigia pela cidade, olhava para as pessoas nas ruas e me perguntava quantas delas carregavam segredos tão pesados quanto o meu. O carro se tornou meu único refúgio, o único lugar onde eu podia gritar, bater no volante e chorar a dor de um pai que estava prestes a descobrir a verdade mais cruel do mundo. Eu não sabia se estava preparado para abrir aquele e-mail quando ele chegasse, mas a estrada já estava traçada e não tinha mais como voltar atrás.
O que eu ia descobrir naquelas páginas de exame mudaria não só a minha história com a Letícia, mas a minha história com a pessoa que eu mais amava no mundo. Se você está acompanhando até aqui e sentindo o peso dessa viagem comigo, eu te peço, comenta aqui embaixo o que você faria no meu lugar durante essa espera agoniante. O e-mail chegou em uma tarde de terça-feira, daquelas em que o sol de Maringá parece que vai derreter o asfalto. Eu estava sentado na minha mesa na transportadora, revisando umas rotas de entrega, quando o sinal sonoro do computador avisou que uma nova mensagem tinha caído na caixa de entrada. O assunto era apenas o número do protocolo do laboratório. Naquele momento, o barulho do escritório sumiu. Eu não ouvia mais os telefones tocando, nem a conversa dos rapazes no pátio. Era só eu e aquele cursor piscando na tela. Minhas mãos ficaram tão geladas que eu mal conseguia sentir os dedos. Cliquei no arquivo e, enquanto ele carregava, eu fechei os olhos por um segundo e fiz uma oração silenciosa, pedindo para que eu estivesse errado, para que eu fosse apenas um homem paranoico e injusto. Mas quando abri os olhos e li a última frase do laudo, o mundo parou de girar. Probabilidade de paternidade, 0%. Eu fiquei ali, olhando para aquela palavra, 0, como se fosse um abismo. 14 anos da minha vida tinham acabado de ser apagados por uma única palavra. Tudo o que eu achava que sabia sobre mim, sobre a Letícia e principalmente sobre a Bia era uma mentira construída com um capricho assustador. Eu não senti raiva na hora. Senti um vazio, uma espécie de anestesia que tomou conta de tudo. Saí da empresa sem falar com ninguém. Entrei no meu carro e comecei a dirigir sem rumo. Enquanto eu contorno agora as ruas aqui perto do Parque do Ingá, lembro que naquele dia eu fiz esse mesmo caminho, sentindo que o carro era a única coisa que ainda me mantinha firme no chão. Cheguei em casa no horário de sempre, tentando manter a máscara. A Letícia estava na cozinha, mexendo em umas panelas, e o cheiro do tempero dela, que sempre me trazia paz, agora me dava náusea. Eu coloquei o celular em cima do balcão, com o exame aberto na tela, e não disse nada, só fiquei olhando para ela. Ela se virou, sorrindo, perguntando como tinha sido o dia, mas o sorriso dela foi morrendo conforme ela via a expressão no meu rosto. Ela olhou para o celular, e o silêncio que se instalou naquela cozinha foi o mais pesado que eu já vivi em 50 anos. Ela não tentou negar, não tentou dizer que o exame estava errado. Ela só desabou em uma cadeira e começou a chorar, um choro baixo, de quem sabia que a casa tinha caído. Eu perguntei, com a voz mais calma que eu consegui encontrar, por que ela tinha feito aquilo. Por que tinha me deixado acreditar por 14 anos que eu era o pai da Bia? A Letícia, entre um soluço e outro, confessou tudo. Disse que o caso com o Dr. Henrique tinha começado logo no primeiro mês dela na agência. Disse que eles se envolveram de um jeito que ela não soube controlar. E quando ela descobriu a gravidez, ela teve medo. Medo de me perder, medo do que a família ia dizer e o pior de tudo. O Dr. Henrique, o homem que eu chamava de amigo e patrão dela, disse que não ia assumir nada. Ele era casado, tinha a vida dele e disse que se ela quisesse ter a criança, o problema era dela. Então ela escolheu o problema mais fácil, me deixar ser o pai. Aquilo foi como levar uma facada por minuto. Ela confessou que o caso deles nunca tinha parado de verdade. Tinham idas e vindas, mas o Dr. Henrique sempre dava um jeito de manter ela por perto, usando o cargo dela e a proximidade com a Bia como uma forma de controle. Eu ouvi tudo aquilo sem dizer uma palavra. Peguei uma mala, coloquei algumas roupas e saí. Eu precisava de ar, precisava de distância daquela mulher que eu não reconhecia mais. Passei as 2 semanas seguintes morando em um hotelzinho simples, perto da rodoviária. Eu ia trabalhar, cumpria minhas obrigações, mas por dentro eu era um homem morto. Eu dirigia por Maringá à noite, passando pelas avenidas largas, olhando para as luzes da catedral e me perguntava quem eu era. Se eu não era o pai da Bia, quem era o Ricardo? Eu sentia que cada memória que eu tinha com ela, a primeira vez que ela falou o papai, o primeiro dia de aula, as tardes de domingo no parque, tudo aquilo tinha sido roubado de mim.
Eu sentia ódio do Dr. Henrique, um ódio que queimava a minha garganta. Mas o que mais me doía era o pensamento de que a Bia não era do meu sangue. Mas aí aconteceu uma coisa que mudou tudo. Era um sábado à tarde, e eu estava estacionado perto de uma praça, só vendo o tempo passar, quando o meu celular vibrou. Era uma mensagem da Bia. Fazia dias que eu não falava com ela direito, só respondia coisas básicas por mensagem. Ela escreveu: Pai, eu não sei o que aconteceu entre você e a mãe, mas eu estou com saudade do nosso sábado. Você não vem me buscar para tomar sorvete? Eu olhei para aquela mensagem e comecei a chorar como um menino. A Bia não tinha culpa de nada. Ela não escolheu a mãe que tinha, e muito menos o pai biológico canalha que o destino deu para ela. Naquele momento, enquanto eu olhava para o volante do meu carro, eu comecei a lembrar de coisas que o DNA não explica. Lembrei de quando ela teve pneumonia aos 6 anos e eu dormi 3 noites seguidas em uma poltrona de hospital segurando a mãozinha dela. Lembrei de como ela corre para mim quando está com medo de trovão. Lembrei que o jeito que ela segura o garfo e a mania de conferir se a porta está trancada 2 vezes antes de dormir, ela aprendeu comigo. O Dr. Henrique podia ter dado o sangue, mas quem tinha dado a vida para aquela menina era eu. Ele era apenas um doador involuntário, um homem pobre de espírito que nunca saberia o que é o amor de verdade. Eu, o Ricardo, era o pai dela. E se eu a abandonasse agora, eu estaria sendo tão covarde quanto o homem que a gerou. Eu liguei o carro, senti uma paz estranha tomando conta de mim e fui para casa. Não para a Letícia, mas para a Bia. Cheguei lá e a Letícia estava no quarto. Eu não falei com ela. Fui direto no quarto da Bia, que estava sentada na cama com os olhos vermelhos. Eu disse: arrumo o cabelo e calço o tênis. Vamos sair um pouco. Ela não perguntou nada, só me obedeceu. Fomos para uma sorveteria ali na Avenida Tiradentes, um lugar que a gente ia desde que ela era pequena. Sentamos naquelas mesinhas de metal na calçada, o calor de Maringá ainda forte, e eu comprei o sorvete de chocolate que ela tanto gosta. Eu sabia que não podia esconder a verdade dela. A Bia é esperta. Ela já estava sentindo o clima pesado em casa, e se eu não contasse agora, um dia ela descobriria de um jeito pior. Eu olhei para ela, respirei fundo e comecei a falar. Falei de um jeito simples, sem usar palavras difíceis e sem destilar ódio contra a mãe dela, embora por dentro eu estivesse despedaçado. Contei que eu tinha descoberto que não era o pai biológico dela. Ela ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. Uma lágrima desceu pelo rosto dela e ela perguntou, com a voz bem baixinha: Então você não é meu pai? Eu peguei as mãos dela, mãos que eu já tinha segurado tantas vezes para atravessar a rua, e disse: Bia, olha para mim. O sangue é só um detalhe que corre dentro da gente. Mas o que faz um pai é o dia a dia, é o cuidado, é o amor que não pede nada em troca. Eu não te dei o meu DNA, mas eu te dei cada segundo da minha vida nos últimos 14 anos, e eu vou continuar dando. Nada muda entre nós. Eu sou e sempre serei o seu pai. Ela me abraçou ali mesmo, no meio da sorveteria, e a gente chorou junto. Foi um choro de alívio, de quem tinha tirado um peso de 100 quilos das costas. Naquela tarde, eu entendi que a verdade dói, mas ela também liberta. Eu não podia consertar o que a Letícia fez, e o nosso casamento acabou ali. Nós entramos com o processo de divórcio na semana seguinte. Foi um processo difícil, doloroso, mas eu fiz questão de manter a guarda compartilhada da Bia e de garantir que ela nunca passasse necessidade de nada. O Dr. Henrique tentou sumir do mapa, mas a justiça não falha. Meu advogado entrou com todos os processos necessários para que ele reconhecesse a paternidade no papel e arcasse com as responsabilidades dele, mas deixei claro que ele nunca teria o direito de ser chamado de pai. Ele é apenas um nome em um processo, enquanto eu sou o homem que a Bia procura quando precisa de conselho. Hoje, eu moro em um apartamento menor, mais perto do centro. A vida é mais silenciosa, mas é uma vida de verdade. Eu não sinto mais aquele cheiro de baunilha que me assombrava.
Às vezes, quando eu dirijo à noite por Maringá, vendo as luzes da cidade passando pelo vidro, eu me sinto em paz. Eu perdi uma esposa, perdi uma ilusão, mas ganhei a certeza de que o amor é uma escolha que a gente faz todo santo dia. Eu escolhi ser pai da Bia quando ela nasceu, e escolhi ser pai dela de novo quando descobri a verdade. A estrada da vida tem umas curvas que a gente não espera, e às vezes a gente capota. Mas o importante é saber quem está no banco do passageiro com a gente. Eu tenho a Bia, e isso é mais do que suficiente para eu continuar seguindo em frente, quilômetro por quilômetro. A gente aprende que a honestidade, por mais que machuque no começo, é o único combustível que presta para uma viagem longa. Eu queria agradecer a você que ficou aqui comigo até agora, ouvindo esse meu relato. Histórias como a minha acontecem todo dia, escondidas atrás de muros bonitos e sorrisos de fachada. Mas falar sobre elas ajuda a gente a não se sentir tão sozinho. Se essa história tocou seu coração, ou se você conhece alguém que passou por algo parecido, comenta aqui embaixo. Eu leio tudo e fico muito feliz com a companhia de vocês. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever para a gente continuar se encontrando nessas viagens. Que a sua estrada seja sempre iluminada pela verdade e por amores de verdade. A gente se vê na próxima viagem. Fiquem com Deus e até mais.